Olá pessoal, esse é o segundo episódio do nosso podcast Conexão em Fibra, uma nova era mais conectada com você. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é sobre a construção modular. A construção modular, a construção industrializada está em alta aqui no nosso país, o pessoal está se interessando muito por esse assunto e por isso nós estamos trazendo esse tema para o nosso debate. Meu nome é Thaís Helena Martinetti, sou gerente de novos produtos da Infibra, engenheira civil de formação e mais recentemente pós-graduada em construção modular e off-site. E hoje nós estamos aqui com o Berto. Vou pedir para ele que se apresente e fale um pouco da sua trajetória. Oi Thaís, oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco aqui sobre mim, um pouco até. Eu sou especialista em construção modular e amo, né, esse mundo aqui. Eu sou também engenheiro civil de formação, né? Tenho mecânica industrial também, trabalho mais de 20 anos aqui dentro da indústria, né? Então, e se você estiver perguntando o que seria, né, indústria, né, junto com a construção modular, é isso mesmo, que a gente está trazendo a construção a tradicional para dentro da indústria, né? Então, eu trabalho com linha de produção há mais de 20 anos, tá? Sou também pós-graduado, né, no curso de construção modular off-site, né, e sou mestrando em engenharia de produção, tá? Hoje, né, sou professor também no curso de pós-graduação do ITE e lá também sou diretor de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, que é onde que a gente trabalha bastante com as placas lá da Infibra lá, no nosso curso, fazendo alguns testes, que a gente tem um LabMaker lá que a gente faz testes em produtos de fornecedores, né? E sou diretor também industrial na empresa DOC, né? Onde que eu faço monto todos os processos de fabricação ali dentro deles. Ah, bacana. Então, Humberto, vamos começar aí o nosso bate-papo, né? Então, nos explique o que é a construção modular. Faça um resumo aí pra gente. Eu gosto de falar nem se que fosse uma construção modular, né? Eu gosto de falar construção industrializada, né? Porque trazendo dentro da indústria, né? Nada mais é do que pegar as tarefas ali do canteiro da nossa construção tradicional e trazer para dentro da fábrica. Mas não é simplesmente para trazer para dentro da fábrica, né? Senão a gente está transformando, tirando a obra do sol, colocando na sombra. A hora que a gente traz para dentro da fábrica, a gente transforma em processo de fabricação, né? A gente já começa a fazer a modificação ali, né? Então, da edificação, toda aquela demanda que a gente tem lá no canteiro, a gente traz para dentro da fábrica de maneira organizada, onde que a gente possa montar os nossos processos ali e aumentar a velocidade de produção, né, desses produtos lá que a gente chama que é as edificações. A construção modular hoje está vindo aí com uma demanda muito grande, justamente aí até, eles falam, para resolver os problemas da deficiência da mão de obra, né? E também existe uma grande confusão do pessoal de conceitos no mercado, né? Quando a gente fala em construção modular, o que vem na cabeça para a gente é aquele container ou aquele módulo quadradinho, todo ali que a gente faz um revestimento, que tem um chassi, né? Mas, ao mesmo tempo, a construção modular, ela tem inovado bastante. Eu queria que você comentasse um pouco aí dessas inovações da modular. Você tocou num ponto legal, né? O pessoal sempre fala container, né? E não é o container, né? E também a construção ali, o off-site ali, a construção modular, a gente tem outros conceitos ali dentro, a gente tem os painelizados também que a gente traz para dentro da fábrica, e a estrutura, a gente não vê o reaproveitamento do container, a gente tem estruturas habitacionais ali, estruturas metálicas, onde foi desenvolvido para aquela função, né? Então a gente tem um pé direito maior, a cubagem maior, a gente tem limitação de altura e também de largura, por causa do transporte, a hora que a gente vai levar ele em 3D, né? Então a gente tem uma certa limitação, só que a gente consegue trabalhar com o pé direito mais alto, né? Com volume maior. A gente sempre vai ver as medidas lá, 3x3, 3x3, 3x6, 3x9, né? O modular e o container tem sempre aquela medida, né? Que é de 2,44 por 6 ou 2,44 por 12. Né? No modular a gente tem uma flexibilidade maior, porque a gente trabalha com essa estrutura, onde que a gente possa ter umas dimensões maiores, né? Então a gente tem uma diversão maior aí para a hora de montar isso, tá? E também tem a facilidade de trabalhar com os painéis, né? Isso eu acho bem bacana, porque quando você mistura, vamos dizer, o módulo, aquele 3D com o painel, que é o que a gente conhece, os 2D, você consegue dar muito mais versatilidade à sua obra e adaptar a qualquer tipo de projeto, né? Que esse é o grande desafio, porque o pessoal, é outra pergunta que o pessoal faz, né? O modular sempre tem que ser esse projeto quadradão?
Não é. A gente tem outras... o pessoal, quando veio para o conceito aqui para o Brasil, né, a gente sempre trabalhou modular, o plug and play, chegar e fazer a conexão. Tem como fazer em pequenas módulos, mas a gente também trabalha com o sistema híbrido, né, onde que a gente pode trabalhar com módulos, painéis e também com um pouco da tradicional, né, que é onde que a gente não entra. Mas a gente consegue fazer essa adaptação, né? Então a gente consegue mudar a fachada e não ficar só no cubo ali, né? Então a gente consegue fazer essas adaptações também. Então é um outro conceito ali que a gente está acabando desmistificando, né? Conforme a gente está evoluindo aqui no Brasil com a construção. Isso é muito importante porque você consegue até quebrar barreiras e a gente poder atender uma gama maior do mercado. E agora falando um pouco da Docking, né? Vamos falar assim, nos explique um pouco do modelo de negócio da Docking, onde vocês focaram os módulos de vocês. O nosso lá dentro da Docking, a gente tem um nicho de mercado, o nosso modelo atende franquias, né, e stands de venda, né? Então a gente é especialista para esse tipo de mercado, né? A gente está explorando outros tipos de mercado, que é a parte das tiny house e das edificações. Mas hoje o nosso mercado que a gente atinge é as franquias, né, e os stands de vendas imobiliários. O nosso sistema construtivo a gente não trabalha com 3D, né, porque a gente está aqui discutindo construção modular, mas a gente não trabalha com 3D. A gente faz o quê? A gente faz painéis, né? E esses painéis padronizados, onde a gente consegue maior agilidade na hora de fazer a montagem. Tá? E qual que é a diferença? A gente não usa um caminhão bulk para poder fazer o nosso transporte, a hora de fazer o nosso deslocamento ali. A gente consegue levar todos em painéis, né, e fazer a montagem ali em loco, né? E a gente leva até as bases, até que a gente usa as placas cimentícias com o piso, né, da Infibra, porque a gente já leva os pisos pré-prontos, onde que a gente faz a montagem em loco. Aproveitando, né, a Infibra é fabricante das placas cimentícias NTF, que está sendo muito utilizada nos módulos. Nós fabricamos placas que variam de 5 até 30 milímetros de espessura. Isso dá uma versatilidade de aplicação imensa. Por exemplo, placas mais finas, como 10 milímetros, você pode estar utilizando para fazer as paredes da construção modular. E já placas com maior espessura, como a de 20 milímetros, você pode estar utilizando nos pisos dos módulos. Hoje esse produto já tem se consagrado muito aí nos módulos, principalmente porque ele tem a resistência à umidade. Como ele não tem um miolo de madeira, ele não sofre problemas de ataques da questão de filtração de água. Então, um produto bastante versátil aí na construção modular. E Humberto, você já usou as placas cimentícias em outros módulos, em outras obras, em outros projetos? Sim. Agora está chegando uma tendência bastante, a gente tem vários sistemas construtivos, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com o light frame e wood frame, onde que a gente pode colocar as placas cimentícias. Tem um sistema que não é novo, que é o CIP, né? Mas está sendo bem difundido aqui no Brasil o CIP. E eu já utilizei em obras, né? Onde que a gente faz o recheio do painel, né? A gente cria um painel dentro de fábrica, onde que a gente faz a colagem, onde que a gente usa placa cimentícia externa e placa cimentícia interna, né? Se vocês perguntarem, por que está usando interna, né? Por que não está usando o gesso? Né? Porque no gesso eu tenho outras camadas, ela tem menos resistência. Então eu utilizo também para fazer a parte interna. Não precisa. Geralmente a gente vê nesses painéis 10 mm externo, né? E na parte interna 6 mm, onde que a gente tem uma maior flexibilidade. Não tem a necessidade, por exemplo, do light frame ou wood frame, onde que a gente utiliza o USB. Então a gente tira o USB e acaba utilizando só a placa. Né? Então a gente tem uma economia e ganho também, porque ela tem uma resistência muito grande para fazer fixações não de pontos, né, para um quadro, algum ponto específico ali, essa placa ela tem maior resistência. E também por causa da umidade, né? Então você vê que ela tem muito mais resistência que trabalhar com a placa de gesso, né, na parte interna. Então a gente leva em consideração isso. Então o custo-benefício é muito bom, né, que a gente... Geralmente o pessoal só vê a conta lá, quanto que é o preço, né? Mas ela não vê o processo como um todo, né? O que ela é eficiente ali, o que ela vai entregar mais ali para o nosso consumidor final, o nosso cliente ali. E também tem a questão térmica e acústica, que é bem superior até dos sistemas tradicionais, né? Vamos dizer, exatamente. Tradicionais nem tão tradicionais, steel frame de frame, né? E a gente nas placas CIP é fantástico. Então a gente utiliza bastante mesmo. Né? Hoje tem várias fábricas hoje no Brasil utilizando esse sistema em CIP e utilizando essas placas, né? Porque aí você consegue. E uma legal aqui que eu gosto da placa da Infibra é que a gente não precisa tratar com o base coat externo. A gente pode deixar a placa aparente. Então a gente só faz trata ali para não
os poros para não entrar ali alguma umidade dentro da placa, e a gente pode deixar ela aparente, ou seja, tem um processo a menos, né, que outros sistemas construtivos utilizam em outros tipos de placa. Então isso aqui é uma coisa bacana que a gente ganha em velocidade na hora da montagem em campo. Exatamente, né? O uso da junta aparente, você trazer a junta aparente para o processo, paginar, além de deixar muito bonita a sua obra, você ganha muito agilidade e até em manutenção. Depois lá no futuro, se você precisa fazer alguma troca de alguma peça, é muito mais simples, né? Você retira, coloca uma peça nova, passa ali um verniz, tratou a junta e tá tudo em ordem, né? Exatamente. E aí não tem menos uma tarefa, né? Que o Base Coat não é uma aplicação, né? Tão simples de fazer. Então, quando ela não tem necessidade de fazer isso, deixar a junta aparente ali, fica muito mais fácil de se aplicar esse produto. A gente fala que o Base Coat é a volta do pedreiro à obra, né? Exatamente. Então, a gente vai levar aqui, uma semana para conseguir completar todo o ciclo de cura do Base Coat ou mais, dependendo das condições climáticas. Então, se a gente está pensando em agilidade, em velocidade, a gente precisa pensar aí em outras soluções para fazer. E para quem trabalha com módulos também dentro de fábrica, né, o grande problema é o transporte, que esse módulo ele começa a ter flexões ali. Se a gente tratar a junta dentro da fábrica, provavelmente essa junta vai se rompendo no caminho do transporte, né, e aí a gente vai ter uma patologia ali. Como a gente pode utilizar sem tratar a junta, fazer a junta aparente, né, a gente ganha isso aqui na hora do modular. Então o modular está usando bastante, mas fábrica, quase todas as fábricas utilizando, porque a gente não precisa ter essa camada a mais ali, onde que a gente pode entrar com uma patologia mais para o futuro. Fica bem ágil. Chegou lá, montou, encaixou e tá tudo em ordem, né? Já plug and play para usar, né? Como se diz, né? Plug and play. E Humberto, quais são as vantagens que você vê na construção modular? Tá, hoje a gente tem um modelo de negócio, né, que a gente não é a construção modular em si, não é só a construção, né, então a gente tem um modelo de negócio ali por trás disso, né, então antes a gente vendia para o cliente um sistema construtivo, e a gente está vendendo um sistema construtivo, a gente está vendendo uma solução para ele, né, porque a gente tem mais agilidade, né, que isso de fato, e muito cliente prefere isso, essa agilidade da gente entregar em um tempo bem mais curto. E um grande diferencial é o orçamento assertivo. A partir do momento que o cliente ele fecha o orçamento com a gente, não tem mais alteração, né? Que o nosso tempo de obra, né, o nosso tempo de fábrica é muito curto, né? Uma residência aí que demora ali um ano e meio para ser feita, dentro de uma fábrica a gente faz 90, 120 dias. Né? Então esse período é bem menor, né? E a previsibilidade é 100% assertiva, porque o cliente não vai ter surpresa lá no final. Então a construção, esse tipo de construção que a gente industrializou ela ali, aí passa a segurança para o cliente. Então ele sabe quanto que vai começar a obra dele, quando vai acabar e qual que é o valor que ela vai dar, porque geralmente a obra não se acaba, né? Se abandona. No caso do modular, não. Bom, e você falou assim, você acredita que esse foco do modular para essas obras que sejam estandes de vendas é um grande mercado para ele? E potencial para isso? Sim. Você imagina franqueados, né? Então, vamos trabalhar com franquias, né? Que tem repetição no Brasil todo. Então, a gente garante essas franquias, a qualidade, o tamanho, a mesma agilidade em todo o Brasil. Vamos supor que a gente está no mercado de franquias, né? A Docking, um franqueado demoraria 6 meses para poder abrir a loja deles. A gente entrega em 30 dias. Né? Ou seja, ele tem 5 meses de faturamento. Ela acaba se pagando, né? Não só nesse modelo de franquia, mas a gente pode escolas, né? Onde creches, né? Que é um modelo que você tenha muito mais rápido, né? Para se montar, e ela acaba se pagando, né? A gente fala assim, talvez esse percentual que a gente calcula hoje de 20% a 30% mais caro, ela não é mais cara. Ela se paga no decorrer do tempo que ela ser mais rápida de ser feita. E por isso que foi esse modelo de negócio que eles acabaram escolhendo. E outro modelo de negócio também que o pessoal muito em alta são os banheiros prontos também, né? Exatamente, porque onde que está mais focado as patologias ali, né? É no banheiro, porque a gente tem muitas áreas ali, a gente tem parte de piso, hidráulica, elétrica, né? Então o valor ali é um valor o valor agregado muito alto ali para um banheiro, né? E a gente tem a solução completa ali dentro desse banheiro. E muito mais fácil de a gente fazer manutenção. Você imagina só, agora que você pega um banheiro lá que você tem que quebrar ele inteiro porque deu um vazamento.
Quando a gente traz para dentro da fábrica e faz ele modular ali, que a gente chama de pods ali, a gente faz os testes antes de fechar totalmente ele. Ou seja, a gente garante que ele não tem nenhum tipo de vazamento, a gente faz todo esse processo em fábrica. Então você ganha o custo que está o preço que seria maior, pelo contrário, é um custo bem menor, porque a manutenção é bem baixa quando você está trabalhando dessa maneira. Não, bem bacana, né? Então, e sobre o crescimento? O que você acha do futuro que espera aí para o caso da construção modular? Não só modular, vamos falar do steel frame, do D-frame, toda essa parte que envolve a construção industrializada, né? Porque quando a gente fala em construção industrializada, eu não estou falando só do modular, eu também estou falando do steel, do wood, os sistemas construtivos que trazem uma velocidade maior da construção, não é o famoso empilhar os blocos, empilhar os tijolos, né? Como você vê hoje o crescimento desse tipo de construção? Eu vejo, assim, a gente hoje em torno de 4% a 6% dentro do mercado da construção civil em geral. Tá? E hoje a gente tem uma demanda reprimida de construção. Tá? Se a gente for fazer da maneira tradicional, a gente nunca vai atingir isso. Então, é uma das maneiras da gente atingir essa demanda que a gente tem de casas, edificações, né, em todo o Brasil e em todo o mundo. Né? Uma outra coisa é a mão de obra. Né? A gente sabe que está cada vez diminuindo mais esse tipo de mão de obra do artesão, né? Porque eles são artesãos, né? Construção tradicional é um artesanato ali. A gente vê cada vez menos pessoas, né? Os nossos jovens hoje mudaram, né? A cabeça deles. Como é que a gente atrai esses nossos jovens para dentro da construção tradicional? Dificilmente a gente vai conseguir. E dentro da indústria, não. A gente consegue traduzir, né? Dar um pouco mais de dignidade ali dentro. Então, essa mão de obra que cada vez está mais escassa, que você vê, cada vez a gente tem mais reclamações de construtores que a gente não tem esse tipo de mão de obra, e cada vez mais caro, porque não tem ela, né? Dentro da indústria a gente consegue absorver isso e capacitar esse pessoal ali. Então, é um crescimento muito grande, fora a nossa, como eu estou falando, a demanda, né? A demanda é muito alta ali, a gente tem um déficit habitacional muito grande aqui no Brasil e em todo o mundo, né? E a construção industrializada, a construção modular veio aí para resolver. Não resolver, mas ajudar a solucionar esse problema. E voltando à questão da mão de obra, né? A mão de obra, como você falou, vai atrair esse jovem para a indústria. Então, o pessoal que hoje está na construção civil, eles vão talvez querer migrar para esse setor, e existem cursos para capacitar esse pessoal para esse novo tipo de construção industrializada? É bem legal, porque quando eu visito canteiro, por exemplo, quem trabalhava com a tradicional começa a trabalhar com o steel frame, ele não volta, né, porque é muito mais leve, muito mais limpo, muito mais organizado. Tá? Aqui, de capacitação, a gente tem alguns cursos, eu sou do ITIE, a gente tem uma pós-graduação lá, e a gente tem treinamentos para isso, tá? Então a gente está começando a capacitar, porque realmente é um sistema novo de se construir, né? Então a gente tem pouca mão de obra, engenheiros capacitados, arquitetos capacitados, os montadores, né, desses novos sistemas aí que a gente está começando a capacitar, né? E se o pessoal procura lá o ITIE, lá na página do ITIE, a gente tem vários cursos ali, que possa capacitar todo esse pessoal ali para entrar nesse novo mercado aí da construção. Porque a capacitação é a base aí da gente conseguir até disseminar a tecnologia de maneira adequada, evitando as patologias, evitando os erros do passado, né? Exatamente. Porque essa é a grande questão, né? Quando a gente está dentro da fábrica, né? Eu gosto de falar, né? A gente capacita ali a nossa mão de obra, nossos colaboradores ali, porque ela é um repetitivo, né? Num canteiro, geralmente, quando a gente muda o canteiro, muda o pessoal, né? Muda a região, muda os hábitos. E quando a gente tem essa construção controlada dentro da fábrica, a gente consegue melhorar essa mão de obra que é ali, né? Capacitar ela, e por isso que a gente tem alta produtividade e mais qualidade no produto final. Bem bacana, muito bom. Humberto, como você sabe, eu sou ex-aluna do ITIE, eu fui buscar conhecimento e capacitação como engenheira para entrar mais nesse mercado da construção industrializada. Porque lá atrás, quando eu me formei em engenharia civil, ninguém falava nada de construção industrializada. Absolutamente, eu tive que sair da faculdade, correr atrás, fazer cursos, treinamentos, viajar para o exterior para buscar conhecimento. E o ITIE me ajudou bastante nessa caminhada. Então, eu queria que você colocasse um pouco mais sobre o curso do ITIE, a pós-graduação, aí para os alunos, para os pessoais que são engenheiros, arquitetos e técnicos também, possam ter mais conhecimento sobre a construção industrializada. Isso aí é um déficit mesmo, porque eu também estou sem engenheiro civil, né? E
E a minha formação também, a gente viu pouco. CIP eu nem conhecia. Fui conhecer com pesquisa, né, fora do país, porque a gente não trabalhava. Lá, steel frame, wood frame, a gente vê pouco. Metálica, né, estrutura metálica na nossa formação, a gente vê pouco, né, e a gente que é engenheiro civil, e você imagina só que o pessoal que está na arquitetura ou outro tipo de área, né. Então o ITIE, vendo esse daí, é a primeira pós-graduação da América Latina, tá, em construção industrializada, construção off-site. Tem 2 cursos, né, já está no wood frame, wood steel frame, que é a única também capacitação nesses 2 sistemas construtivos, já está na 5ª turma, né? E na off-site a gente já está na 3ª turma. Eu sou professor lá, né? E todos os professores que estão ali hoje lecionam dentro do ITIE, né, são profissionais de mercado. Ou seja, a gente atua no mercado e passa toda a experiência, a expertise nossa que a gente tem no dia a dia, né? Então são todos professores capacitados e que atuam, né? Nós não somos pedagogos, né? A gente atua no mercado, né, e a gente acaba aplicando o que a gente aplica, né? Todos nós, professores, estamos dentro de alguma indústria, alguma fábrica para a construção industrializada, né? Então, e o bacana também é que as aulas são 100% online, né? Que é um ou outro diferencial do ITIE. Então, são cada 15 dias 100% online. Então, a gente consegue capacitar qualquer pessoa de qualquer lugar do país hoje. E a gente tem como diferencial o LabMaker. O que é o LabMaker, né? É um laboratório hoje que a gente consegue dar aulas ao vivo aplicando o sistema construtivo, né? Tanto é que eu estava comentando das placas da Infibra, né? Que se vocês ajudam pra caramba lá no ITIE, né? Que a gente aplica esse material, né? E como se aplica, né? Explicando como é que se aplica o material, não é simplesmente vender um produto e depois aplicar de maneira incorreta, né? Então a gente, com essa parceria que a gente tem com vocês aqui, a gente consegue aplicar e demonstrar para os alunos, né? De maneira ao vivo, como é que se prepara o material. Tem várias câmeras lá dentro, então né, o aluno ele acaba se sentindo dentro do LabMaker, né? Que é hoje lá que a gente trabalha dessa maneira. O sucesso de qualquer sistema é a correta instalação, a correta aplicação dos materiais. A gente sempre bate muito nessa questão, instalar conforme orientações do manual de instalação, instalar conforme as orientações dos fabricantes, porque aí você não vai ter problema nenhum, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter patologia futura, porque você está seguindo uma padronização que já foi amplamente testada. Então, ter essa oportunidade do pessoal acompanhar a instalação, ver as dificuldades, ver como se faz corretamente, é extremamente importante, essa parte do LabMaker. Exatamente. E lá também agora a gente tem um laboratório de informática, também que eu estou à frente ali, onde que a gente começa a trabalhar com os desenhos de fabricação e montagem, que são diferentes, um pouco diferentes do que a gente está habituado a ver na construção civil, né? Porque a gente está fazendo desenho de fábrica, né? Então a gente está, como que a gente vai cada processo ali, desenhando o processo. Então o LabMaker leva isso também, né? Para o aluno, ele entender como é que funciona o processo de uma fábrica, que não é semelhante nem um aspecto do canteiro, né? Porque a gente tem processos bem definidos ali dentro da fábrica. E o LabMaker, essa é uma fábrica onde o aluno entende como é que passa todo o processo, desde a chegada do pedido do cliente, como é que a gente desenvolve um produto, como é que a gente prototipa um produto e como é que a gente aplica todos os materiais nesse produto. Bem bacana. Bom, o papo aqui foi muito bacana com o Berto, muito obrigada pela sua participação e logo nós vamos ter o 3º episódio do Conexão em Fibra, que vai trazer muito mais informação interessante para você, assim como foi esse bate-papo nosso sobre construção modular. E Humberto, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho... eu vou deixar aqui o contato, né? Primeiramente agradecer aqui a Infibra por ceder esse espaço para a gente conversar, divulgar um pouco mais da construção modular, industrializada. Quero deixar o meu abraço aqui em nome da DOC e também em nome do ITIE. Quem quiser seguir a gente, tem o itie.com.br, tá? Para ver algum curso de pós-graduação, algum parte de consultoria também de fábrica a gente faz lá. E a DOC, docmodules.com.br. Quem tiver algum interesse ali de ver como é que funciona lá a nossa fábrica lá. E se você estiver mais interessado nos produtos da Infibra, nos siga nas nossas redes sociais, @InfibraOficial.